Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que eu venho aqui hoje, não para vender alguma coisa do café missionário, né? Mas eu venho hoje para dar uma palavra que é muito mais poderosa do que qualquer coisa. Eu não sei se vocês estão vendo essa roupa minha aqui. Quando eu fui para Moçambique, eu usava essa roupa. A gente não podia usar calça comprida. A gente só usava vestido com a roupa por cima. E essa aqui era a minha saia, que eu colocava aqui. E a gente colocava tênis. Também não podia usar sapato, mas era tênis. E só que naquela época essa roupa fechava, né? Hoje ela não fecha. Mas naquela época ela fechava. Então, nós tínhamos que ter o cabelo preso, não podia mostrar o cabelo, nós não podíamos nos pintar, não podia passar esmalte, não podia raspar a perna. Aí vocês podem imaginar, né, o que aconteceu quando eu retornei ao Brasil e os meus pais me viram, falaram: meu Deus, aqui eu tenho uma selva aqui. Mas muito bom estar lá, muito bom servir ao Senhor, muito bom realmente falar da palavra de Deus. E uma coisa que me anima é falar de missões. Eu amo missões, eu amo servir ao Senhor. A coisa que mais me alegra é servir ao Senhor, é falar de Jesus, é ser testemunha dele. Eu não tenho, se você chegar perto de mim, eu não vou falar do meu babysitter, eu não vou falar de outras coisas a não ser de falar de Jesus, porque Ele é que nos enche. É Ele que tira o vazio do nosso coração. É Ele que nos faz viver. É Ele que nos faz pulsar esse coração. É Ele. E hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana. E você vai ver o tanto que Jesus moveu, andou, quebrou barreiras para encontrar aquela mulher. E é muito bom estar aqui hoje para falar de Jesus, para falar do amor dele. Vamos ler a palavra de Deus em João 4, dos versículos de 1 a 41. João 4, dos versículos de 1 a 41. Fala o seguinte. Todos já acharam? Nós vamos ler na NVI. É a que mostra aqui no LED. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem os batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana,
água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa? Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem só daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos.
eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos colocar essa palavra diante de Ti. Que essa palavra penetre em cada coração que aqui está. E ela só pode penetrar se o Teu Santo Espírito, ó Pai, puder agir em cada coração que aqui está. Todos que estão aqui, ó Pai, é porque Tu trouxeste cada um para ouvir não a missionária falar, mas para ouvir a Tua palavra, aquilo que Tu tens para dizer. Então, Senhor, dá o Teu recado e me usa como Teu instrumento. Eu não sou nada, ó Pai, nem quero ser nada, mas eu quero, ó Pai, só uma coisa: que Tu me uses conforme a Tua vontade. Abençoa cada pessoa que aqui está. Repreende o inimigo, que nós sabemos que aqui também está, mas que ele possa se calar diante da Tua poderosa força que Tu tens, ó Pai. E que ele possa sair daqui em retirada. E que ele possa saber que ele já foi vencido. Então, Senhor, dá o Teu recado a todas as pessoas que aqui estão. É o que eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa mensagem é Luz nas Trevas. O subtítulo que eu dei foi: Jesus atravessa barreiras para transformar vidas e alcançar cidades. O caminho que todos evitavam foi exatamente o caminho que Jesus escolheu. Entre judeus e samaritanos havia séculos de rivalidade, divisão de reinos, na conquista da Síria, templo no monte Gerizim e oposição a Jerusalém. Para os judeus, os samaritanos, eles eram impuros. Resultado: quem ia para a Galileia não gostava de passar por Samaria, preferia dar a volta por Jerusalém, pelo Rio Jordão, me desculpem. Mas em João 4, vemos o extraordinário, meus irmãos. Jesus não fez esse desvio, porque Ele queria encontrar aquela mulher. O que era visto como barreira, Ele transformou em quê? Em ponte. O que era considerado impuro, Ele enxergou como um campo missionário. Ali, junto ao poço, Jacó, a luz brilhou nas trevas, e as trevas não prevaleceram. O missionário, ele tem que quebrar barreiras. Assim como Jesus quebrou a barreira para encontrar aquela mulher. Uma mulher samaritana, uma mulher que realmente não tinha parâmetros de moralidade. Uma mulher assustada, com medo, mas Jesus passou ali, não desviou, foi direto
ali onde ele sabia que ele ia encontrar aquela mulher. E ele sentou porque ele estava cansado. E esperou, e ela veio com seu cântaro. E ele, o que ele fez? Pediu água. Dai-me de beber. E muitas vezes o missionário, ele tem que realmente quebrar barreiras. Eu me lembro muito bem quando eu fui para Moçambique, que eu cheguei toda cheia de mim e falei assim, eu vou ensinar os moçambicanos sobre a palavra de Deus. Passei por seminário, passei por cursos, passei por faculdade, passei por muitas coisas. Mas eu vou chegar ali e vou ensinar eles como é o amor de Deus, como que Deus pode ajudar cada um deles. E eu cheguei ali com toda a minha bagagem. Eu tinha passado aqui pelos Estados Unidos para aprender o inglês, porque a minha missão era americana e é até hoje. E eu lembro que eu fiquei aqui 6 meses para aprender a língua inglesa, porque os meus líderes eram ingleses. E eu saí de um primeiro mundo e caí, não sei que mundo que eu caí ali em Moçambique. Não é fácil, meus irmãos. Eu tinha que quebrar muitas barreiras. Barreiras da cultura, barreiras de falar não português, o meu português, mas era o português de Portugal. Eu tive que quebrar barreiras de me vestir, porque eu amava usar calça comprida. Eu amava pintar o meu cabelo, eu amava pintar, passar batom. Tudo isso eu tive que esquecer da minha vida por 10 anos. Eu tive que morar em um lugar que no calor fazia, na sombra, 45 graus. E eu tinha que colocar um perfume. Não era um perfume, mas era um repelente para que eu não pudesse, para que os mosquitos não me mordessem. Mas mesmo assim, eles me amavam e me mordiam muito. Mas eu tinha que fazer isso. A gente ia para o culto com esse repelente. E mesmo assim eu peguei 39 malárias. Eu tive que beber uma água que não era branca, transparente como essa que eu estou vendo aqui. Eu tive que beber uma água amarela, loda, cheia de lodo. Mas eu tinha que beber, porque eu tinha que falar para eles que eu era igual a eles. Assim como Jesus mostrou para aquela mulher samaritana. E nós temos, meus irmãos, que quebrar barreiras para falar de Jesus. Nós temos que esquecer as nossas vontades e seguir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós temos que deixar de ser egoístas e pensar só em nós. E falar, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é teu. Nós temos que nos humilhar, porque quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados. Quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é Deus que nos dá restauração. É Deus que nos dá força. É Deus que nos faz levantar todo dia. Todo dia eu me levantava, meus irmãos. Eu dormia com um mosquiteiro. E às vezes, para mim poder dormir, eu tinha que me molhar toda, porque era um calor de 45 graus, eu não aguentava. E ainda tinha um mosquiteiro, e quando eu acordava, era cheio de baratas no meu mosquiteiro. E eu falava, meu Deus, para quem morava em Goiânia, no setor Bueno, no asfalto, na vida boa, tinha comida quentinha.
E eu sempre reclamava da minha comida. Falava, mãe, que comida é essa, mãe? E lá a gente comia de tudo. Carne de cobra, carne de jacaré, rato. Comíamos gafanhoto, aquele louva-a-Deus. Comíamos de tudo. E eles agradeciam. E eu chorava. Não porque eu estava comendo aquilo, não. Mas chorava de ver o tanto que eu era mesquinha. O tanto que eu era reclamona. E eles ali comiam tudo isso e comem até hoje, louvando a Deus e agradecendo, Senhor, muito obrigada por essa comida que eu tenho hoje. Então, nós podemos ver que Jesus, ele quebrou barreiras. E ele chegou ali para aquela mulher e falou, dá-me de beber. Está lá em João 4,7. A luz que derruba barreiras é o primeiro ponto da nossa mensagem. Em João 4,14 ele fala, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E eu, todo o tempo, eu tentava ser igual àqueles moçambicanos. Alguns dormiam lá em casa, outros comiam, a gente fazia aquela massa, né? Que era um purê, tipo um purê de batata, mas era um fubá branco. E a gente comia com esses gafanhotos, louva a Deus. E a gente comia isso com alegria, cantando, rindo, brincando. Porque eu queria realmente fazer a vontade do Senhor. E foi para isso que Ele me chamou para ir para Moçambique. Para pregar a palavra dEle. Então eu pensando que eu ia ensinar os moçambicanos, eles que me ensinaram muitas coisas. E me transformaram num ser que realmente Deus se agrada. Porque a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus, cantando, vendendo coisas ali no café missionário, pegando uma cadeira. Mas a gente está fazendo a vontade de Deus quando o nosso coração é rendido a Ele. Quando a gente gasta tempo com Ele. Quando a gente faz devocional. Quando a gente lê a palavra dEle. Quando a gente é testemunha dEle como Jesus é e foi para essa mulher. Então Jesus, Ele quebrou barreiras de raça, de religião, de gênero e moralidade. Onde havia preconceito, Ele ofereceu a graça. Um simples pedido de água abriu espaço para Ele falar da água viva. Você pode aproveitar qualquer coisa para falar de Jesus. Fazer um diálogo com qualquer pessoa para falar de Jesus. Você pode ser usado pelo Senhor. Assim como o pastor Daniel falou, nós todos somos missionários. Nossa prioridade é levar o amor do Senhor em todos os lugares. Não importa onde você está, se for aqui nos Estados Unidos, se for em Moçambique, se for no Quênia, se for em Londrina, não importa. Você é um missionário para levar a palavra de Deus. Nós vamos ver isso com a mulher samaritana. Ser luz nas trevas é atravessar fronteiras para alcançar os que todos evitam. Nós vimos aqui, ontem nós vimos do islamismo, um vídeo. Hoje nós vimos dos hindus. Vocês viram tanto de pessoas que estão adorando um Deus morto. E nós adoramos um Deus vivo. Um Deus que faz todas as coisas por nós. Tantas pessoas indo para o inferno. Olha, eu recebo e-mails de todos os lugares do mundo, de amigos meus que estão em lugares que não podemos falar, porque são proibidos, e eles podem perder a vida deles. Eu recebo informações da janela 10x40. Hoje mesmo eu recebi de fronteiras. E nós
Muitas vezes, meus irmãos, não queremos dar para que uma vida seja salva. Quando você doa o seu dinheiro para missões, para a igreja, no dízimo, nas ofertas missionárias, você está ajudando o reino de Deus a avançar. É isso que você está fazendo. Você está ajudando nós saquearmos o inferno. Quando você está ajudando aqui na igreja, nós estamos fazendo a obra de Deus, como aqueles discípulos faziam. Todos morreram de maneiras horrorosas, por causa da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é que a luz derruba barreiras. Segunda coisa, meu irmão, a luz que confronta e liberta. Muitas vezes Deus nos confronta por causa dos nossos pecados, das nossas atitudes. Mas esse confronto que Ele nos faz é para nos libertar de nós mesmos. É para nos libertar de coisas que Ele vê lá na frente que não vai ser boa para você. Lá em João 14:16 ele fala: vai e chama o teu marido. O que ela respondeu? Eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: realmente, você não tem marido. Você teve 5. Nenhum deles encheu o vazio que está na sua vida. E esse um que você tem agora não é seu marido. Então Jesus confrontou aquela mulher. Ele falou que realmente o pecado dela, não para destruir, mas para libertar. Para que ela pudesse mudar de vida. Para que ela pudesse realmente reconhecer o seu pecado e ver que a vida dela, mesmo tendo passado por 5 casamentos, era vazia, sem sentido. Porque a nossa vida, meus irmãos, não está, vamos dizer assim, no nosso marido ou na sua esposa. A nossa alegria não está no nosso marido nem na sua esposa. Se tiver, é triste. Porque no casamento tem muitos problemas. Não é que ela teve 5 maridos, eu até falei assim: poxa, Senhor, ela teve 5 maridos. E o Senhor não deixou eu casar com... E eu sou solteira, ela teve 5. Aí eu comecei a rir, eu falei assim: mas... Ele falou para mim assim: mas você é feliz do jeito que você é. E realmente eu sou. Porque eu fui separada por Deus para pregar a palavra. E eu sou feliz com isso. Não pensem que eu sou triste, mas porque eu não sou. Às vezes me entristece das pessoas com seus preconceitos, com seus bullying, né? Falar assim: essa menina não casou, é solteira. Isso é bullying, isso é preconceito. Então nós devemos ter muito cuidado. Então, a alegria dela estava nas coisas momentâneas, nas coisas que ela via. Mas a nossa alegria, meus irmãos, tem que estar no Senhor. Não é o marido que vai te dar alegria, não é a esposa que vai te dar alegria, não são os filhos que vão te dar alegria, mas é a presença do Senhor na sua vida. É Ele que vai te dar a real alegria. É Ele que vai fazer que seu casamento seja abençoado. Cordão de 3 dobras nunca arrebenta. É Ele que vai fazer com que seus filhos cresçam na presença dEle. Quando você coloca Ele em primeiro lugar. Quando você realmente busca a face do Senhor. Nós temos que ter cuidado quando nós formos confrontar as pessoas. Nós devemos confrontar com amor. Jesus não chegou para aquela mulher e falou assim: você teve 5 maridos e agora está com um que não é seu e você vai para o inferno.
Você é miserável. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus queria oferecer para ela água viva. O que era a água viva que ele queria oferecer? É a vida eterna, é o testemunho, é a alegria de ter o Espírito Santo dentro de você. Às vezes nós ficamos azedos, tristes, raivosos, porque a nossa carne está falando mais alto do que o Espírito. E nós precisamos ter cuidado com isso. E nós podemos ver que Jesus chegou para essa mulher e falou, ela falou assim: quem é você? Você é maior do que o nosso pai Jacó? Ele falou assim: eu sou o Messias, esse que está falando contigo. Ele se revelou para uma mulher que era samaritana, que vamos dizer que estava em adultério. A primeira vez que Jesus falou sobre isso, foi a primeira vez que ele falou: eu sou o Messias. E ele falou assim: eu sei que vocês não adoram em Jerusalém. Vocês adoram no Monte Gerazim? Vocês não adoram em Jerusalém? Vocês não adoram coisas que não existem? Mas vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores adorarão aonde? Quem lembra? Em espírito e em verdade, nosso coração, o Espírito Santo. Muitas vezes, quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo fala: olha o que você está fazendo. Vem a vozinha: olha o que você está fazendo. Se não vem essa vozinha, alguma coisa está errada, viu, meu irmão? E a luz expõe o pecado, mas não condena, e sim restaura. A revelação do Messias não foi feita aos fariseus, como eu falei, mas uma mulher desprezada pela sociedade. A missão exige proclamar a verdade que confronta, mas que também liberta. Terceiro ponto: a luz que transforma e multiplica. Lá em João 4, 28 e 29, fala assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e falou: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ela recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, recebeu aquela água viva, e ela não deu conta de ficar só para ela. Ela foi falar para os outros samaritanos que estavam na cidade. O que nós podemos ver nisso? Ela perdeu o medo, porque a hora que ela foi buscar água era meio-dia. Meio-dia ninguém ia pegar água. Tinha um poço, eles iam pegar água ou de manhã ou à tarde. Ela perdeu o medo. Ela não ficou preocupada do que eles falavam sobre ela. Aí ela saiu correndo e deixou o quê? O cântaro. Porque ela tinha enchido de água, estava pesado. Ela falou assim: meu Deus, se eu levar esse cântaro, eu não vou sair correndo para proclamar Jesus. Ela deixou aquele canto, chegou ali no samaritano, naqueles amigos, não sei se eram amigos dela, mas de pessoas que não conheciam, falou assim: vem, vem, vem e vede. E vede uma pessoa que falou tudo da minha vida, e não me condenou, e ele me ofereceu água viva, e eu agora tenho essa água viva, e eu não sou egoísta, eu quero passar para outros. É isso que o missionário faz, meus irmãos. Água viva
É isso, eles propagam a palavra de Deus. Eles falam da palavra de Deus. Nós devemos falar da palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso, levar adiante a palavra de Deus. Nós precisamos contaminar este mundo, não com coisas ruins, porque ele já está cheio disso, mas contaminarmos com o amor de Jesus. É isso que nós devemos fazer. A luz que transforma e multiplica. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher. Quantas pessoas você já trouxe a Cristo? Quantas pessoas você já foi usado para que realmente pudesse conhecer a Jesus? Quantas pessoas estão do seu lado? Vocês falam muitas vezes de tudo, mas não falam do amor de Jesus que liberta? E eles olharam, foram lá onde Jesus ficou com ele ficaram com eles 2 dias. E muitos samaritanos se converteram. Primeiramente, ela foi o quê? O instrumento de Deus para levar a palavra. Depois, Jesus falou com eles. E eles tiveram uma transformação de vida. Uma ilustração aqui que eu vou dar para vocês. É como uma vela. Nós estamos no escuro. Lá em Moçambique, nós não tínhamos luz. A nossa geladeira era de gás. Quando o gás acabava, tudo acabava. Às vezes a comida ficava estragada, mas eu não tinha muita comida, porque nós não tínhamos muito dinheiro para comprar as coisas. Quando eu retornei para o Brasil, quando eu fiquei mais feliz foi quando eu tomei um copo de sorvete, porque lá nós não tínhamos sorvete, era muito caro. Também não tinha carne, porque era muito caro. E eu lembro que lá em casa tinha as velas, né? Porque nós tínhamos que acender aquelas velas para que a gente pudesse iluminar a casa. E você pode ver, por exemplo, se aqui ficar no escuro, a gente começa a ligar uma vela, ou até o seu celular mesmo. E você começa a ligar um, ligar outro, ligar outro, ligar outro. Quando vê, já está claro. Então, quando você, que é uma vela, uma luz, e você começar a falar de Jesus para outras pessoas, elas também vão ser transformadas e vão iluminar outras e mais outras e mais outras. Uma vida transformada, um testemunho vivo. Aplicação. Quem é alcançado pela luz se torna portador dela. A missão começa com um testemunho pessoal. Conclusão, meus irmãos. A mulher veio buscar água, mas saiu transformada. Veio com sede, mas saiu saciada. Veio escondida, mas saiu proclamando. Veio rejeitada, mas saiu testemunha, falando para todos do amor do Senhor. Outra ilustração é como, faz de conta que essa água é uma garrafa de água. E aí pergunta, quem tem sede? Quem quer beber aqui? Todos sabem que a água mata a sede. Mas se você não beber essa água, você vai continuar com sede. Você tem que beber a água para você matar a sua sede. Assim é com Jesus. Ele lhe oferece água viva, mas é preciso recebê-la. Porque se você não recebe, você continua com sede. Não dá para receber só a metade, só um pouquinho. Não, é tudo. É o Espírito Santo jorrando em você. Se você nunca experimentou isso, meu irmão do céu, como diz o goiano, é bom demais. É a melhor coisa que pode acontecer na sua vida.
é receber Jesus como seu Senhor e Salvador. É o primeiro amor. Quando a gente recebe Jesus, a gente quer falar de Jesus para todos. Então, meus irmãos, nós precisamos ser testemunhas. Nós precisamos falar desse Jesus. Nós precisamos viver esse Jesus. Nós precisamos perder o medo ou a vergonha. A gente não tem vergonha de falar muitas coisas, mas a gente tem vergonha de falar que eu sou cristão. Não, eu sou cristão. Um dia eu recebi Jesus e agora eu tenho uma vida nova. É isso que nós temos. Nós temos um tesouro e esse tesouro não pode ficar escondido. Venha beber dessa água viva que Cristo oferece. Receba a vida eterna, aqueles que ainda não têm. E como a samaritana, como o pastor falou aqui, testemunhe, faça missionários, discípulos. Eu me lembro muito bem que quando eu fui chamada para o ministério, e eu não queria ser chamada para o ministério, eu falei, não vou, não, eu não posso ir. E eu lembro muito bem que quando eu cheguei em Moçambique, falei, meu Deus. Eu cheguei para a menina, que a gente foi com uma equipe de 10 pessoas, brasileiros, e eu falei assim, eu não vou ficar aqui. Deus me livre ficar aqui, eu estou quase morrendo, estou diluindo aqui, eu não vou ficar aqui. E eu fui a única que fiquei, das 10 pessoas que tinha na minha equipe. Acho que nessa hora Jesus riu de mim, falou assim, você não sabe de nada. E eu lembro muito bem que quando eu voltei para casa, eu tinha 2 vestidos, e assim meus vestidos não estavam bons, e tinha um tênis que estava bem rasgado debaixo do pé. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou viajar desse jeito? Vou pegar avião desse jeito? Aí eu lembro quando eu cheguei em Joanesburgo, compraram roupa para mim, eu coloquei essa roupa, foi a roupa que eu fui para o Brasil. Mas quando minha mãe abriu a mala, ela falou assim, Deus me livre. Ele pegou a mala com tudo e jogou fora. Mas foram os anos mais felizes da minha vida. Porque eu pude falar de Jesus. E posso ainda falar de Jesus. E é isso que vai ficar. É isso que Deus quer para nós. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem perde a sua vida por causa do Senhor, vai ganhar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas para isso, o Senhor tem que ser Senhor da sua vida.